O assunto SAF volta a ser pauta dentro do Internacional nesta semana. Quero trazer um pouco do relato do que será a comissão montada pelos notáveis e também pelos especialistas que começa a debater o futuro de governança do Internacional nesta sexta-feira. Quero falar também sobre uma renovação que está encaminhada e um prazo que o Colorado define para vender ou não o centroavante Ricardo Matias. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, o Inter que se prepara para encarar o Fortaleza, jogo no domingo à noite, mas em meio a tudo isso, estamos na tarde de quinta-feira e o Inter também tem algumas atualizações fora do campo. Então vamos trocar uma ideia sobre o que é a quinta-feira do Internacional em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama eles aqui nesse WhatsApp que eu estou colocando na tela ou facilita. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo para você também entrar em contato com a Mais Ágil ali mesmo, você já consegue antecipar o seu fundo de garantia em menos de 24 horas, tá bom? Turma, vamos falar sobre SAF, afinal, é um desejo de uma parcela da torcida, outros entendem que isso jamais pode ser implementado no Internacional, mas o grande fato é, o Inter montou uma comissão, a gente já trouxe essa informação aqui, com alguns notáveis, aí tem o presidente Alessandro Barcelos, o vice-presidente Fernando Carvalho, o Marcelo Medeiros, tem também o Pedro Paulo Zacchia, o Sérgio Uhlen, que é ex-presidente do Conselho, e também há uma ala técnica, que tem lá o Dr. Rogério Pastel, o Dr. Daniel Cravo, a Odi Cunha, tem uma galera importante aí debatendo futuros modelos de governança para o Internacional. Então, nessa semana, começam os estudos, para decidir se o Inter adota o modelo de SAF ou qual será a melhor maneira de prosseguir com o tema. A primeira reunião acontece nessa sexta-feira, no estádio Beira-Rio, às 4 horas da tarde. Como eu disse, o tema vai ser conduzido pelo presidente Alessandro Barcelos, mas terá dentro deste papo a presença dos notáveis do Internacional. Esses estudos, eles têm prazo até dezembro, Então, até dezembro o pessoal vai estudar, vai se reunir, vai conversar, e se tiver uma possibilidade de mudança no modelo de governança, será apresentado este modelo e a troca do estatuto do Inter ao Conselho Deliberativo. E aqui eu quero repercutir uma informação que eu vi circulando da galera da Rádio Inferno, Que eles trouxeram que hoje os conselheiros de oposição estão inclinados a nem ouvir o projeto SAF. Se esta comissão, como eu disse, entender que o melhor caminho é a SAF, ele teria de apresentar ao Conselho Deliberativo. E aí o Conselho, por parte de oposição, não estaria disposto a sequer conversar sobre o tema. Que mostra muito também do atraso que o Inter vive no momento, e eu sempre falo aqui, não tenho vergonha disso, um dos principais problemas do Inter é a politicagem do Conselho Deliberativo, que é todo mundo seu, que é todo mundo o seu interesse pessoal, o seu ego, os seus interesses à frente do Internacional. Que o Inter SAF, muito provavelmente, também acabaria com muitas das cadeiras do Conselho Deliberativo. E aí, muita gente perde status, perde força política, e aí a gente sabe que isso aperta um calo importante. Então, vamos acompanhar os desdobramentos sexta-feira, o primeiro passo aí desse estudo sobre SAF no Internacional. Quero falar também, gente, sobre Brian Aguirre. Afinal, a informação que vem da Argentina é de que o lateral direito está muito perto de renovar com o Internacional até dezembro de 2028. O atual vínculo ia até o fim de 27, então ele está renovando por mais um ano. E aqui tem algumas situações, em especial salarial. O Inter está dando um aumento de salário para o Aguirre e também está, obviamente, aumentando a multa rescisória, muito através de uma conversa, uma negociação que já vem há bastante tempo, do empresário do jogador, que entende que hoje o Aguirre tem um salário incompatível com o restante do elenco. Ele veio ganhando menos quando foi contratado junto ao Lanús no ano passado, ficou na reserva do Bruno Gomes, e aí por isso não se teve uma conversa maior, e a partir deste ano, quando ele entra no time e acaba sendo titular absoluto aí do time do Roger Machado, se entendeu que precisava dar uma equilibrada com o status que ele tem de titular absoluto com o salário que ele ganha. Eu sou contrário, porque ele assinou esse contrato até dezembro de 2027, então
ele era reserva do Bruno Gomes. Ele só entrou como titular porque o Bruno Gomes teve um LCA. Senão continuaria sendo reserva do Internacional. Mas é a cultura do futebol, é essa, né? O Inter foi eliminado da Libertadores, o Inter foi eliminado da Copa do Brasil e o prêmio é uma renovação de contrato para o Bryan Aguirre. Com qual motivação esse cara vai jogar futebol? Sendo que se perder, ele renova. Se ganhar, ele também renova. Então, na prática, não muda muita coisa. E para não dizer que eu estou cornetando só o Bryan Aguirre, isso também vale para o Alan Patrick. Também sou contrário à renovação do Alan Patrick nesse momento, porque ele já tem um contrato em vigor com o Inter, né, também até o fim de 26, se eu estou enganado, ou fim de 27, e estaria ganhando mais um ano. Né? Então, eu acho que renovações têm que ser prêmios, tem que ser por merecimento, assim como, né, a gente fala aqui da vida das pessoas, né? Eu, como jornalista, se trabalhasse numa empresa, gostaria de ser valorizado pelo meu trabalho. Se eu trabalho mal e vou ganhar uma renovação, eu vou trabalhar da mesma forma como eu trabalho. Isso me parece meio lógico, não tem muito sentido essas renovações que o Inter está fazendo neste momento. Quero fechar, gente, falando sobre Ricardo Matias. Afinal, o Internacional também estuda a venda desse jogador. Jogador que tem um contrato mais longo com o Inter, renovou nesta temporada, inclusive, mas desperta o interesse do futebol saudita, do Al Nassr e alguns clubes da Europa. A gente lembra que o Manchester United chegou a enviar olheiros para o Maracanã para ver Inter e Fluminense, o PSV da Holanda também deu uma olhada nesse jogador, e ele desperta, então, o interesse de grandes clubes de fora do Brasil. A janela árabe fecha no dia 20 de setembro, só que o Inter gostaria de definir a situação do Matias até a semana que vem, porque é quando a janela brasileira fecha, no dia 2 de setembro. E a partir daí o Inter teria a possibilidade de talvez ir ao mercado, repor a saída, né, do Ricardo Matias para trazer mais um centroavante, pelo menos numericamente para equilibrar, já que o Luca também está de partida, deve jogar no Ceará. Então o Inter estaria perdendo, né, 2 centroavantes e ficaria só com Borré e Valência, e na ausência deles teria de improvisar talvez um jogador ou colocar um jovem, muito jovem, que é o Raikkonen. Então vamos acompanhar os desdobramentos dessa situação. Tá certo, gente? Não esquece que hoje tem Copa do Brasil, tem Bahia e Fluminense, até meio chato falar nisso, né? Mas o Inter tá fora, mas você pode palpitar lá em KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas, pode ser a sua também, lembrando, uma casa para maiores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Vou até dar uma olhada aqui, tá? Que além de Fluminense e Bahia, ou Bahia e Fluminense, né? Já que o jogo é lá em Salvador, tô apostando aqui na vitória do Bahia, tem Remo e Criciúma pela Série B do Brasileirão, e, cara, tem também Liga Europa, alguns jogos, né? Tem o PAOK do Tyson, tem também Liga da Conference League da Europa. E aí, bom, você se diverte porque o que mais tem é jogo lá na KTO, tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!